Olá, seja muito bem-vindo ao HNTTV, o podcast do site Hipernotícias aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. E hoje nós temos a honra de receber nos nossos estúdios o professor Henrique Lopes, presidente pelo terceiro mandato do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado de Mato Grosso, do Sintep, suplente de deputado que acabou de ter uma experiência de exercício do mandato por 30 dias e um pouco disso e muito mais que nós vamos falar aqui nesse bate-papo. O professor Henrique, seja muito bem-vindo, é uma alegria para nós recebê-lo. Ô Cleber, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar podendo dialogar com os seus acompanhantes. Parabéns aí pelo programa. E eu a dizer para quem vem aqui, tá? Muito obrigado pelo brinde, uma levada de recordação chique, né? De ouro, banhada ouro. De ouro, né? Então, e para nós é muito gratificante poder estar aqui prestando, inclusive, contas, né, para a sociedade dos nossos 30 dias ali na Assembleia Legislativa e tratar um pouco também desse nosso retorno, né, dos desafios que a gente precisa de enfrentar, conduzindo esse que é o maior sindicato do estado de Mato Grosso, que esse ano completou 60 anos de existência. Então, um prazer. Muito bom. Vamos começar pelo mandato, então. Nós já entrevistamos aqui recentemente a ex-vereadora Edna Sampaio, que está na lista do rodízio, né? Então, o nosso público já sabe que são 4 suplentes que vão assumir nas vagas dos deputados Lúdio Cabral e Valdir Barranco. Aliás, vamos começar por aí. É a primeira vez nessa legislatura que os 2 deputados abrem espaço para os suplentes, né? Perfeito. E quero parabenizá-los por entender que a estada ali como deputado ele é fruto de uma construção coletiva. Aqui no Mato Grosso são poucos os deputados que conseguem chegar fazendo o coeficiente eleitoral sozinho, né? Então, na verdade, nós tivemos nessa legislatura, só a Janaína, mais ninguém, né? E aí, entender que para conquistar essa cadeira teve muito empenho de outros companheiros e companheiras. Então, parabéns ao nosso partido por essa iniciativa e já dizendo da Edna Sampaio, né? Primeiro, parabenizá-la pelo espírito, inclusive, porque ela que seria a primeira. Da lista. Então, acho que o partido está numa construção interessante. Nesse momento está exercendo o mandato lá, a professora Graciele de Sinop, também fazendo um excelente mandato. E que bom que nós vamos, com essa a medida do partido, ter a oportunidade de que, pela primeira vez na história, os povos originários terão um representante ali, que é a Eliane Chunacalo, a índia, né? A indígena, que vai estar ali falando sobre os povos originários, os povos indígenas aqui do nosso estado. Então nós passamos por lá pelos nossos 30 dias, já fizemos esses 30 dias, é um período muito curto, mas foi o suficiente para a gente poder apresentar em média ali uma proposição por dia. 30 proposições. Antes de entrar no mérito de cada um, professor, foi a primeira vez que o senhor assumiu? Não, eu já fui candidato na eleição anterior, legislatura passada. Anterior a essa. Na época eu fui, inclusive, o 16º mais votado do estado, fiz 18.300 votos. Depois de mim teve vários deputados que assumiram lá com uma quantidade de menos votos do que a nossa pessoa, e naquela época então não tinha esse debate de rodízio, a gente já tinha as 2 cadeiras, mas naquele período apenas o deputado Valdir Barranco que fez abriu aí por 60 dias, e naquela época a gente apresentou mais de 120 proposições ali na Assembleia, inclusive uma emenda, né, à Constituição do estado de Mato Grosso. Então essa foi a minha segunda passagem ali pela Assembleia. Então só caiu de produção, porque da outra vez foram 2 por dia a média, agora uma por dia. Vamos lá, qual dessas 30 aí que o senhor quer destacar para a gente? Eu acho que tem coisas que às vezes a qualidade ela fala mais do que a quantidade, né? Então aí nós fizemos várias proposições ali dentro da Assembleia, e muitas delas voltadas aí para a área educacional. E uma que me chama a atenção é a que tem... É claro que nós somos do movimento sindical, tem questões ali ligadas à questão da valorização dos trabalhadores, mas eu queria destacar a proposição para que o governo do estado, né, crie, né, um programa que possa atuar na lógica da saúde do trabalhador, do profissional da educação em especial, até porque essa é uma meta que já está prevista, inclusive, no Plano Nacional de Educação,
mas hoje a gente tem a categoria, né, dos profissionais da educação bastante adoecida, e entendo que é preciso que o Estado não atue apenas nas medidas curativas, como diz a história, mas que atue no sentido da prevenção. Então a gente quer fazer, né, esse debate porque são muitas doenças ocupacionais, né, algumas, né, do ponto de vista somático, mas tem boa parte delas do ponto de vista psicológico, é uma pressão muito grande, é um afastamento muito elevado por parte dos profissionais da educação. Então acho que é preciso que o Estado tenha essa preocupação de cuidar bem daqueles que fazem a educação dos nossos filhos. Antigamente, eu lembro que tinha até um programa chamado Pod Giz, né? Porque isso era bem tóxico. Acho que vocês recebiam adicional de insalubridade. Hoje não tem mais giz, é tudo lousa digital. O que é hoje assim, uma doença laboral mais importante, mais comum a toda a classe? Seria as de fundo emocional? Uma boa parte delas depressão, depressão. Aluno rebelde. E é essa questão também das novas transformações, do novo mundo do trabalho, o desafio, inclusive, do profissional atual. Eu costumava brincar, né, de você você ser formado no século XX e ter que atuar com um aluno do século XXI. É a questão da sobrecarga que vem para cima do profissional da educação, do ponto de vista da questão da disciplina, é a questão do jovem hoje que é digitalizado, isso também tem impacto no local de trabalho, e a questão mesmo do profissional está sendo muito pressionado hoje por resultados e às vezes essa pressão que vem para cima do servidor, ela não vem acompanhada das devidas condições de trabalho. A gente tem hoje profissional da educação que às vezes precisa se deslocar em 2, 3 escolas para poder atuar. A gente tem... O piso, quanto que é o piso hoje? É 40 horas ou tem 40 e 20? Então, o piso nacional hoje, ele é algo em torno de R$ 4.800, né? R$ 4.850 para uma jornada de no máximo 40 horas semanais. Aqui no estado de Mato Grosso, a gente sempre teve a jornada única de 30 horas. Nos governos anteriores, o piso sempre foi praticado para essa jornada de 30 horas, e no governo atual, eles criaram aí mais 2 jornadas, que é a de 20 e a de 40, então tem 3 no estado, 30, 20 e 40, que são as possibilidades. E quais são os valores? E o governo tem aplicado a proporcionalidade, então, no caso, não garante mais o piso para a jornada principal da carreira, que é de 30 horas, ele está aplicando o piso, que deveria ser de 30, na jornada de 40 e aplicando para as outras. Então um quarto a menos, né? A proporcionalidade. Isso tem feito uma perda significativa do poder de compra dos trabalhadores. Isso é uma realidade também que ajuda para essa questão, né, do adoecimento profissional. E junto com isso o governo inseriu a gratificação por resultado, e entre a lógica da gratificação por resultado tem inclusive a redução do absenteísmo. Isso tem levado, inclusive, muitos profissionais da educação, mesmo estando sem condições de trabalhar, correr para a questão da assiduidade, porque senão ele não ganha essa contribuição. Essa diferençazinha, né, no final do ano, que para ele faz muita diferença, se considerar que, quando se comparado com os demais servidores públicos aqui do estado de Mato Grosso, a educação ainda continua sendo um dos piores salários pagos pelo governo do estado de Mato Grosso. A gente trouxe aqui também, esse ano, o secretário de Educação, o Alan Porto, e, entre outras coisas, ele comemorou muito, com muita alegria, o que, se de fato os números forem verdadeiros, eu acho que é de se comemorar mesmo, que foi a melhora do desempenho da educação de Mato Grosso no IDEB, né? O Sintep, e aí já misturando um pouco, porque o senhor tem essa dupla personalidade, que é essa dupla dimensão, né? O Sintep confirma que essa melhora, vocês conseguem enxergar essa melhora na qualidade do ensino? Então, eu costumo dizer para o pessoal que a melhor pessoa para responder essa pergunta são os pais e mães de alunos. Saber se, de fato, dentro de 2 anos, houve uma transformação tão significativa na realidade do seu filho, do ponto de vista de aprendizado e do ponto de vista das condições na escola, para que o índice educacional de Mato Grosso pudesse sair da 22ª para a 8ª colocação. Eu gostaria muito que isso fosse uma realidade, até porque a gente não educa para o insucesso. A gente quer educar para o sucesso. Então, acho que as pessoas que não conhecem a métrica do IDEB vai acreditar nessa questão. A gente faz a denúncia de que é um resultado
fabricado. E aí, para poder entender, né, do que nós estamos falando, é dizer que o IDEB, ele trabalha com a avaliação de quantos alunos foram aprovados, certo? No final do ano, quantos foram evadidos. E isso cruzado com a avaliação de português e matemática. Então, a gente tem algumas observações para poder fazer. E aí eu quero dizer que se for usar a fórmula adotada pelo governo do Mato Grosso, é muito fácil chegar, inclusive, ao primeiro lugar. Porque se eu tenho essas três dimensões que é o que mede o IDEB, e se eu atuo numa perspectiva de recuperar falta de aluno, não sei como é que se recupera a falta, entendeu? Então a gente tem denúncia dos trabalhadores da educação de alunos que abandonam a escola e no final do ano eles são convidados à escola, faz algumas tarefas e essas faltas são abonadas, certo? Além disso, você teve, né, durante a pandemia, aquela regra da questão da aprovação automática dos estudantes, entendeu? Mas isso foi nacional, né? É nacional, mas aí, veja bem, mas aqui no estado de Mato Grosso, no ano anterior também, houve a questão da aprovação automática. Tanto é que boa parte dos estados brasileiros melhoraram, né, o seu IDEB. Então, eu quero dizer que aqui no estado de Mato Grosso, se eu atuo de forma artificial em duas das três dimensões, eu não posso ter a certeza de que, de fato, essa melhoria trouxe, de fato, melhoria no processo de ensino-aprendizado do estudante para aquilo que é o mais importante para ele poder continuar aprendendo, ir para uma universidade, ter condição de fazer o curso sem as suas dificuldades e não ter aluno aí no segundo, terceiro ano com a reclamação de professor que o aluno passou sem saber. Infelizmente, Entendi. É isso que está posto. Eu quero duas provocações em cima do que o senhor falou. A primeira é que os pais aqui têm condição de avaliar se os seus filhos melhoraram mesmo o aprendizado ou não. Eu pergunto ao senhor, inclusive a gente falava aqui nos bastidores que eu já fui, na época de estudante, militante do movimento estudantil, bastante envolvido com essa temática da educação. E eu particularmente tenho essa dúvida e vou colocá-la para o senhor. Será que os pais, a família, têm mesmo condição de avaliar a qualidade do ensino? Porque a impressão que eu tenho é que para o pai, se tiver vaga, se tiver uma escola com uma estrutura boa, se tiver merenda, se tiver material didático e paradidático, para ele está tudo bem. Eu quero dizer assim, que o processo de avaliação ela é responsabilidade do profissional da educação. A questão de ter a sensação de que se de fato melhorou, é isso que eu estou dizendo, se de fato melhorou mesmo o processo de ensino-aprendizagem do seu filho, se ele está sem dificuldade mesmo ou não, e se as condições, né, do seu filho lá na escola, se ela melhorou tão significativamente, é isso que eu estou dizendo, pelo que ele compare nos últimos 2 anos, o que mudou tão significativamente assim para dizer que saiu da 22ª para a 8ª. Ele vai verificar que essa transformação que teve no espaço da escola, alguma coisa, claro que teve, mas não é para tanto. Então há muita propaganda, tá certo? Entendi. E é o que nós estamos querendo dizer aqui, em pouco investimento, em pouco resultado efetivo por parte, né, do Estado. Nem tanto ao sol e nem tanto ao mar. Essa que é a realidade. Aí só fala nos 2 anos. É uma dúvida real, tá? Não estou contraditando o senhor. O período de avaliação considerado pelo IDEB não é maior, não é de 5 anos? Não. A cada 2 anos é feita a avaliação? É feita a avaliação. E considera o quê? Explica para mim. Considera o desempenho em português e matemática e a questão assiduidade. do fluxo, né? da assiduidade do estudante. Então, o que nós estamos chamando a atenção é que quando o Estado artificia essa questão da evasão? Da evasão escolar, ele está alterando o resultado sem que com isso... E o desempenho de mérito de português e matemática? Olha, aí há, inclusive, denúncias que chegam nos espaços de que, às vezes, a escola, ao invés de trabalhar o seu currículo, em determinados momentos, faz uma espécie de um treinamento para a questão, né, do próprio estudante e, às vezes, até aqueles que são tão ruins assim, não fazem a avaliação. Então tem tudo isso posto aqui, não só uma denúncia feita no estado de Mato Grosso, porque essa história também de avaliar para ranquear, tá certo? Virou uma competição nacional. Vira uma competição, né, em nível nacional, e aí você tem de tudo um pouco colocado dentro das gestões escolares. Vou pegar um exemplo aqui para a gente ilustrar melhor essa questão. O governo do estado de Mato Grosso, num determinado período, tinha avaliação em nível nacional e o governo do estado de Mato Grosso criou uma avaliação própria aqui no estado.
feita inclusive pela Fundação Getúlio Vargas, com investimento muito pesado, são cifras de milhões de reais. Por detrás desse esforço do governo do estado, houve muita venda de sistema estruturado, tá certo? A ponto de que quem estava fazendo as avaliações na escola, vou dizer aqui, uma espécie de treinamento, era a Fundação Getúlio Vargas, a ponto do estudante ter 12, 13 provas aí, para que ele pudesse se preparar para um IDEB. E aí, inclusive, o estado de Mato Grosso apresentou uma cifra milionária, que foi, inclusive, contestada pelo Tribunal de Contas do Estado, né? O Estado, inclusive, foi acusado, né, de estar fabricando, né, resultados com recursos muito significativos passados para essa fundação, o que nós chamamos aí de maquiação de resultado. Então, para a gente entender que há um movimento que poderia ser diferente, né? O Estado poderia, né, investir de fato pesado na questão da infraestrutura das escolas, valorizar mais os profissionais da educação, avançar na lógica do concurso público para ter profissionais valorizados. Hoje, mais de 50% do quadro de servidores são de contratos temporários aqui no estado de Mato Grosso, e uma série, né? A gestão da escola, ela não é mais democrática, não é mais eleita, o professor, o diretor da escola faz a prova e ele é que depois tem a prova subjetiva e é escolhido de uma maneira que não dá para se ter certeza de que se a subjetividade atendeu, né, de fato aquilo que seria o ideal, né? Além disso, o conselho deliberativo da escola, hoje o próprio diretor que é o presidente do conselho, então tem uma série de questões que estão presentes dentro do espaço da escola, que dá, inclusive, ao governo a possibilidade de ter um certo... A gestão escolar é um assunto caro para mim, porque eu, quando fui militante do movimento estudantil, reivindicava a implantação da gestão escolar, que pressupunha eleição direta para grêmios, para diretores e os conselhos, né, de gestão em cada escola. Mas me parece que isso caiu pelo Supremo, né? Alguém recorreu, caiu no Brasil inteiro também. Há uma confusão sobre isso. De fato, a nomeação do diretor é prerrogativa do governo do estado. Agora, a forma de escolha, ela pode ser, inclusive... Poderia ser a lista tríplice ou alguma Sem problema. Aliás, até hoje o próprio novo Fundeb reforça isso, e é uma emenda constitucional. Vê bem como é que é a situação. O fato é que o governador do Mato Grosso, na época, questionou mais de 20 artigos da Constituição Federal. Qual governador? Não foi? O governador Mauro Mendes. Mauro? A pergunta era se ele era obrigado ou não, por exemplo, a nomear, a fazer eleição para diretor. Obrigado não está, né? Pela Constituição Federal ele não está. Mas um dos princípios da educação na própria Constituição é a gestão democrática. E hoje, quando você fala da questão do Fundeb, quem não... Lá está, inclusive, dizendo que uma das condições para que possa receber recurso com base no resultado educacional é, inclusive, ter eleição, ter a escolha feita pela comunidade escolar. Então, o governo do estado, ao aproveitar dessa resposta dada para o Supremo, que a obrigação ele não tinha, ele acabou derrubando. E nem por isso não quer dizer que muitos estados continuam tendo a eleição direta para diretor. Ela foi uma conquista da escola pública que iniciou também aqui no estado de Mato Grosso. Muitas redes municipais faz a escolha do seu diretor pela comunidade escolar, e aí, é claro, a prerrogativa de nomear continua sendo do governo do estado. A gestão democrática do ensino em Mato Grosso é conquista consolidada no governo do ex-governador Carlos Bezerra. E você sabe muito bem que de luta, que foi, né? Foi um dos primeiros aqui do estado, na época, Séries Lessarenko, que era secretária de Educação, e todo mundo sabia o que acontecia na escola antes da gestão democrática, que as escolas eram mapeadas, né, para poder servir de uma espécie de um curral eleitoral, né, onde quem nomeava o diretor era o prefeito da cidade, a escola pertencia ao vereador ou pertencia a um grupo de deputados ou algo mais ou menos nesse sentido. Esse foi o cuidado que se teve para que, inclusive na Constituição de 88, se escrevesse que um dos princípios da educação é a gestão democrática. É por isso que a gente aqui, e você, parabéns aí pela sua atuação na época como militante, né, do movimento estudantil. Por isso que aqui no estado de Mato Grosso nós avançamos para a Lei 7.040, foi um dos primeiros estados que teve várias questões, além de ter hora de atividade para o professor, teve essa questão da Lei de Gestão Democrática, a inclusão de funcionários no plano de carreira, o sonho de que se tivesse um sistema único de educação. Foram várias políticas que foram gestadas aqui no estado de Mato Grosso
que serviu de referência para a política em nível nacional. Infelizmente, nós entramos numa fase, na minha concepção, né, de um grande retrocesso naquilo que foram as conquistas aqui dentro, e a gestão democrática é um dos exemplos que eu quero aqui citar. Esse assunto é instigante, já me ocorreram aqui mais 10 perguntas para fazer sobre isso com o senhor, mas eu vou me conter para a gente poder falar um pouco mais da sua atuação lá como deputado, e aí sim a gente poder entrar no Sintep daqui a pouco para falar de outros assuntos. Eu queria entender melhor essa proposta que o senhor fez em relação à saúde. Qual que é a proposta objetivamente? Ela assim, o governo tem que desenvolver políticas preventivas de saúde ou tem alguma coisa específica que o senhor propôs? É política preventiva. Aliás, essa proposta nossa, ela vai de encontro com uma das metas do Plano Nacional de Educação. Lembrando que no espaço da escola, além do professor, nós temos os funcionários, né? Que muitos, né, também têm muitos problemas ligados à questão de doenças relacionadas ao trabalho, que é lesão por esforços, né, repetitivos. No caso do profissional da educação, como escreve muito, também tem essa questão ligado a Ler-Dort, essas questões. Tem hoje essa questão do uso, né, de tela, que é algo que também, né, tem essa questão de forçar a visão, mas a gente tem todo um conhecimento que os devidos altos índices de afastamento profissional são questões que às vezes poderiam ser evitadas se houvesse, né, a questão da prevenção. Sem falar, é claro, das doenças, né, ligadas ao campo psicológico, que tem a ver com várias questões que a gente colocou, inclusive a pressão no espaço de trabalho. Uma doença que é muito forte hoje nos profissionais da educação é a tal da síndrome de Burnout, né, que é a síndrome da desistência, que é onde a pessoa parece que não consegue se ver realizado. O trabalho que ela faz parece que ela não teve a devida efetividade. Tem pesquisas já nessa direção. É claro que na condição de deputado, né, o período que a gente passou, a gente sabe que isso é um tipo de atitude que tem que ser prerrogativa do governo do Estado. Então a gente está apresentando lá, né, para que o governo do Estado, né, crie, né, programas nessa direção. Então é óbvio que isso tem que ser uma autorizativa, né? Porque também deputado não pode criar despesa. Isso tem que ser uma questão feita aí com um debate bastante qualificado, e a gente quer se colocar aí à disposição para poder fazer essa discussão também. O senhor falou de uma próxima colega do senhor que vai assumir lá na Assembleia, que é dos povos originários, mas o senhor também, durante o período que o senhor ficou, foi o único deputado negro, né, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Como é que é isso? Assim? O senhor conseguiu, em algum momento, se enxergar como homem negro ali exercendo aquele espaço de poder? Tem alguma ação que o senhor propôs para o nosso povo aí? Então, na minha primeira gestão, eu era o único negro, né? Agora, dessa vez que eu cheguei, eu encontrei o deputado, acho que esqueci, perdão, o meu amigo lá de Vila Bela da Santíssima Trindade. É verdade. Entendeu? Eu sei quem é. Tem ele estava de suplente, né? Isso, aí tem mais o Juca do Guaraná, que também também é deputado, né? Verdade. Então, dessa vez a gente... Juca, né, já... não é Van Clay, mas parece com Van Clay. Vamos levantar... Ed Clay. Lembrei o nome, Ed Clay. O amigo Ed Clay lá de Vila Bela, né? Então, vereador lá, importante. Vereador, então tem o Ed Clay. E aí, assim... E a gente até poderia, assim, ficar na dúvida se o deputado... Como é o nome dele? A gente falou há pouco aqui, Camila, me salva. O Eliseu, né? Podia dar para ele o benefício da dúvida para ele escolher o que ele é, porque ele tá tão diferente. Mas o Eliseu, eu brinquei com ele, falei, você fica muito bonito, pai. Você tá mudando aí o seu perfil aí. Eu tava brincando com ele. Ele gostou, né? Que é essa história da moda de hoje, da harmonização facial. É deputado implantando cabelo, outros, né, arrancando a barba laser. E a galera lá anda bastante vaidosa. Só sabe que isso lá em Brasília está dando problema, né? De fazer esses procedimentos utilizando verba ou de campanha ou de gabinete, né? Até uma pauta para a gente investigar aqui em Mato Grosso, Camila. Como é que essas despesas estéticas dos parlamentares estão sendo pagas, né? Eu só sei dizer, isso não é a realidade, né, infelizmente, da maioria dos trabalhadores, né, brasileiros que recebe da mal para poder buscar, né, o seu alimento. Mas assim, eu tive ali na Assembleia Legislativa, então assim, a primeira vez que a gente passou por lá, eu apresentei inclusive um programa, né, que era para poder, que é o PEPIR, né, que é o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Esse projeto, inclusive, não foi aprovado ali na Assembleia, mas ele foi
interessante, porque daí o governo do estado, inclusive, melhorou a questão do CEPIR, né, que é o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial, e agora, quando eu retorno para lá, com base naquilo que foi o PEPIR, a gente insiste, né, em melhorar o conselho para que ele possa ser um conselho aí, além porque ele possa ser normativo, que ele possa ser deliberativo também sobre questões de políticas de igualdade racial aqui dentro do estado de Mato Grosso. Além disso, a gente apresenta, né, também um projeto ali no estado para incentivar as escolas a investir na Lei 10.639, que é a lei que obriga, né, a questão do ensino da cultura afro, e religião de matriz africana, essas questões todas dentro do currículo escolar, por se considerar, inclusive, que a maior parte da sociedade brasileira, a história, né, da maioria é afrodescendente, e que às vezes nos livros oficiais ela fica em segundo plano, né, porque a gente tem muita influência, né, do currículo europeu, né, nas nossas escolas. Então a gente, na condição de deputado negro, né, apresentou, né, projetos aí nessa direção. E a gente, é claro, hoje eu não posso mais dizer que eu fui o único deputado negro, né? Verdade. Inclusive a menina que está lá hoje, né, que Bem é a lembrado. Professora Graciele, ela também é afrodescendente, e a próxima que vai assumir, que é a Edna, a próxima é a Edna Sampaio, a Edna também, negra, e aí na sequência vem assumida, militante. Isso, aí na sequência vem a indígena lá, a Eliane Chunacalo. Tá. Falar um pouquinho de 2026, como é que o PT deve se comportar na eleição do ano que vem, na visão do deputado, da sua visão, e eu digo, inclusive, em relação, deputado Henrique, a candidaturas próprias a governador e senador. Veja bem, nós vamos passar por um momento importante no partido agora, que é o PED, que agora já na próxima sexta-feira, né? Eleição direta, é o único partido que faz esse exercício democrático. Lá não tem muito essa história do cacicado, não, apesar de respeitar toda a relação dos caciques, dada a cultura deles com os povos originários. Então nós vamos passar por esse processo, né, eleitoral. Eu, particularmente, sou daquela ideia de que time que não disputa não ganha campeonato. E, inclusive, nem faz as suas devidas referências para se colocar como alternativa, né? É óbvio que o PT, né, hoje que administra o país, tem todo um arco de aliança, tem a questão da federação, tá certo? Nós temos vários nomes aqui que são nomes, né, interessantes para essa disputa, e eu acho que o partido tem que ter... Quais nomes? Entendeu? Porque eu vejo a turma do PT olhando só para deputado estadual e federal. Então, não vejo ninguém falando em majoritário. Essa é que é uma tristeza, né? Que, por exemplo, o Lúdio Cabral seria um excelente candidato a governador do estado, foi, inclusive... Quase ganhou a eleição para prefeito aqui da capital. Muita gente achava, não, o PT não vai chegar porque o estado é 100% do bolsonarista, não sei o quê. Na capital a gente quase ganhou. As eleições. A gente tem a deputada Rosa... E ele já foi candidato a governador também, né? A gente tem a deputada federal Rosa Neide. A gente tem também que observar, inclusive o mês de março, né, que é o mês que finaliza essas fusões, né? Troca de partido. Dentro desse arco de aliança aí com o presidente Lula, se o partido não tiver na cabeça de chapa, teria que estar pelo menos numa coalizão aí para ser alternativa para dizer que Mato Grosso não é só aquilo que historicamente as pessoas têm apostado aí, e a gente apresentar as possibilidades de ter um programa mais inclusivo aqui para os mato-grossenses. Então, acho que é possível, sim, a gente ou ter candidatura própria ou entrar num arco de aliança que minimamente... Porque hoje, assim, a gente das 3 vagas, um governador e 2 senadores, nós temos aí nomes do atual senador e ministro Carlos Fávaro, colocado, muito embora eu já tenha ouvido dizer que ele talvez dispute para a federal. Agora, o partido dele, o PSD, acabou de lançar o nome da médica Natasha Slessarenko, a filha da ex-senadora Séries, né? Como um virtual nome para o governo, e aí fica faltando um nome para o Senado ainda. Então, são questões de... Zé do Pátio, talvez? Né? Então, por isso que a gente precisa de fazer um movimento mais... Nenhum do PT. Precisa de fazer um movimento mais à esquerda, porque se não sai, né, na cabeça de chapa como candidato a governador, precisa de estar no arco de aliança, e esses nomes são nomes bem-vindos, inclusive
a médica Natasha Slessarenko, né, tem berço, né? Médica, professora, professora, né? é filha de uma ex-senadora da República e deputada federal, combativa, né, combativa que é a Séries e que tem todo uns compromissos públicos que, em tese, coadunaria com uma possibilidade da gente estar caminhando tranquilamente juntos. Emanuel Pinheiro e Pedro Taxo, imagina esses dois nomes compondo com a esquerda aqui nas eleições do ano que vem? Olha, tudo é possível. Diz que na política tudo é possível, né? Por exemplo, quem diria, por exemplo, que o atual vice-presidente da República pudesse estar no arco de aliança com o presidente Lula. Quem diria Geraldo Alckmin, né? que era do PSDB, que no passado que era o polo do Partido dos Trabalhadores. Quem diria que o DEM, né, Jaime Campos, que tivesse o partido tivesse na base de apoio do presidente Lula e no arco de aliança em nível nacional. Então, como a política está bastante polarizada no país, né, não dá para poder dizer com segurança de que dessa água eu não bebo, porque talvez no processo eleitoral você precisa de fazer acordos, fazer certas alianças para... Então não há veto. Né, da sua parte, pelo menos, eu acredito que não há veto. Com certeza. Nem o Emanuel Pinheiro, que é do MDB, nem o Jaime Campos, que é do DEM. Aliás, na verdade, União Brasil, não tem mais União DEM, Brasil, né? Nem do Pedro Tax, que está sem partido. E eu vou colocar mais um nome para apimentar aqui, que é da Janaína Riva. Então, é isso que eu precisava de discutir. O seguinte, por exemplo, com essa questão das possibilidades de federação, eu vejo com muita dificuldade. Você, às vezes, pode vetar pessoas, nome de pessoas, mas você não consegue vetar partido. E se um partido federa em nível nacional ou cria um arco de aliança, eu vejo que pelo rumo que caminhou a política, você tem muito pouco poder de movimento do ponto de vista de base para poder impedir certos agrupamentos. Então, eu creio que... E aí também tem muitas coisas que tem que avaliar o que está em jogo. Em nível nacional, por exemplo, na última eleição... se fez um arco de aliança em defesa da democracia, certo? Até porque avaliou-se que o grupo que aí estava, inclusive com toda a questão de tentativa de golpe, que gerou inclusive o que está acontecendo hoje, com possibilidade inclusive de mais um ex-presidente da República ter que visitar a cadeia por um determinado período, com toda aquela loucura que foi o 8 de janeiro, com o povo tentando explodir bomba. E aí quem é um pouco mais antigo sabe que a ideia, né, do militarismo do Brasil não deixou saudades. Então, essas questões elas foram muito mais fortes do que a questão dos posicionamentos pessoais, porque tinha uma situação mais importante para ser salvo naquele processo, na nossa leitura, que era a questão da democracia. Então, eu creio que essas questões também serão colocadas, né, no jogo na hora que a gente for fazer aí as composições eleitorais, que às vezes você vai usar um termo aqui que alguém já utilizou, pelo mal menor para tentar minimamente salvar o direito dos trabalhadores ou algo mais ou menos nessa direção. Entendi. O senhor acredita na possibilidade de recuperação do presidente Lula para vencer as eleições do ano que vem? Olha, não é torcida, é uma avaliação do senhor. Eu acredito, acho que o presidente Lula precisa de melhorar, né? O partido precisa de melhorar a comunicação. É um governo que fez muitas entregas, é um governo que resolveu vir para o campo de batalha sobre esse absurdo, né, que a gente tem, né, um Congresso, um governo que propõe uma isenção do imposto de renda de até R$5.000 para quem ganha até R$5.000, e você percebe no comportamento do Congresso posições totalmente contrárias, né? O governo, eu acho que ele tem muitas entregas, né, para poder fazer, certo? Já fez muitas entregas. Como eu disse, precisa de comunicar melhor. Um exemplo que eu estava citando, se você anda na 163, parece que aquilo ali é só obra do governo do estado de Mato Grosso. Isso não é verdade, até porque dos 7 bilhões que está sendo investido na 163, ficou muito claro que quem esteve ali
no município de Campo Verde, que são 2 bilhões do governo do estado e 5 do governo federal, mas as propagandas é de quem é a obra do Mauro. Então acho que o governo do estado, o governo federal precisa de dialogar, né, um pouco melhor com as suas bases. Não é um momento tranquilo, até porque o processo eleitoral já está bastante, né, antecipado, mas eu acredito sim no poder de recuperação, né, do presidente Lula, no poder, inclusive, da própria classe trabalhadora, né, se comunicar bem, saber exatamente quais são os projetos que está ao seu lado e quais são os projetos que manter exatamente o mesmo estado de coisa. Eu vou pegar um exemplo aqui, o governo federal para esse ano está apresentando aí para o setor do agronegócio, por exemplo, 8 bilhões a mais do que foi o Plano Safra do ano anterior. São 560 bilhões. Se ele colocar lá 600 bilhões, 700 bilhões vão estar dizendo que não serve. Entendeu como que é? Esse exemplo que eu dei da questão do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, poxa vida, isso aí vai tirar do sufoco um monte de trabalhadores, inclusive servidores das prefeituras, do próprio governo do estado, que hoje estão com a corda no pescoço, inclusive no caso do governo do estado aqui, muitos têm que se lançar a mão, né, de consignado, porque o que está ganhando não está dando para poder se sustentar. E aí, no passado, o próprio governador do estado disse que era muito dinheiro aqui para o estado de Mato Grosso perder, que era algo em torno de 700 bi. Então, quer dizer, 700 milhões. Era muito dinheiro para poder resolver o problema de mais de 100 mil servidores públicos aqui no estado de Mato Grosso, mas se esquece o governador do estado que não é muito dinheiro, por exemplo, só para esse ano oferecer 17 bilhões de reais, 17 bilhões e meio de reais de isenções e renúncias fiscais para um setor que já está muito bem, obrigado, está na sombra, está tranquilo. Então é disso que nós estamos falando, é desse tipo de comunicação que eu creio que o governo federal precisa de ser um pouco mais eficiente, né, para poder dizer para o trabalhador exatamente quais são de fato os projetos que atingem o trabalhador de forma direta e quais são os projetos que não o atinge, porque nós estamos falando hoje de taxação de grandes fortunas, tá certo? Nós estamos falando hoje de reforma tributária, né, de trazer o rico, né, pro imposto de renda e o pobre para o orçamento, mas hoje, como se você não souber comunicar direito, você acaba se colocando contra aquilo que são projetos para você próprio, e é isso que está acontecendo hoje. Então, desde essa crise aí do IOF, que o senhor está falando, que a militância virtual do PT está reagindo, foi para o enfrentamento, denunciando o Congresso, denunciando os ricos, e o que os analistas nacionais estão enxergando é que é uma mudança do União e Reconstrução, inclusive o governo já está testando um novo slogan, para sair um pouco desse lugar da conciliação e assumir um lugar mais de enfrentamento para garantir a militância tradicional de esquerda, trabalhadora, popular que o PT tinha. O senhor não teme que essa mudança, sendo feita dessa forma, muito drástica, como aconteceu nessa última semana, né, com hashtags de enfrentamento, ela não coloca um risco de criação de uma instabilidade política que, no limite, pode custar uma tentativa de impeachment do presidente Lula? Isso é possível, né? Até porque o Congresso já demonstrou que não está aí para brincadeira, né? Isso é possível num país em que você tem, né, um Congresso Nacional e agora virou moda. Eu estive na Assembleia até pouco tempo, já descendo para as Assembleias Legislativas e descendo para as câmaras de vereadores, que aquela velha lição que a gente aprendeu lá na quarta, no primário, de que o papel do legislativo é legislar, e do executivo é executar, e o do judiciário é fazer com que as leis sejam cumpridas. Hoje você tem o Congresso Nacional já invadindo a competência do poder executivo, foi lá com o escândalo, né, do orçamento secreto, né, agora com a tal das emendas impositiva, e aí não contente com isso, você tem inclusive um Congresso Nacional e já uma armação para poder dizer, nós precisamos de ter mais senadores possível para a gente poder desestabilizar o sistema de justiça brasileiro, o próprio Supremo Tribunal Federal, entendeu? E para um Congresso, né, que boa parte dos seus deputados, né, apoiaram a tentativa de golpe, continua apoiando a tentativa de golpe, pedindo inclusive anistia para golpista, derrubar um presidente é um estalo, mas é um risco que tem que correr. O governo não pode se acovardar também. Ele precisa de dizer para a classe trabalhadora o que de fato são questões
que diz respeito à melhoria das condições de vida daquele que produz riqueza, que é o trabalhador, e aquilo que é a sacanagem de um grupo de deputados, né, e senadores, que ao mesmo tempo que exige, que está dizendo que o governo está aumentando imposto para a classe trabalhadora com essa história do IOF, e as pessoas sabem que não é verdade, ao mesmo tempo é um Congresso que está aumentando despesas, inclusive com aumento, né, de deputados, né, e com possibilidade, inclusive, disso ter feito cascata para sair de 24 aqui no estado e ir para 30, isso depois pode ter consequência para as câmaras de vereadores, enfim, dá para ver que quem foi eleito para estar lá no Congresso Nacional, na sua grande maioria, não está falando a linguagem, né, do trabalhador. Está falando nas redes sociais, está falando na campanha, nas fake news, na propaganda bem feita, mas na prática, né, está demonstrando que não está preocupado com o trabalhador, não quer taxação de grandes fortunas, não quer uma série de questões que a gente já citou aqui anteriormente, né? Quer que o rico, né, continue sendo ele, né, dentro do orçamento, do orçamento público, né, e o pobre cada vez mais dentro do imposto de renda. Então, acho que é um risco, né? Até porque a gente já viveu esse filme, né? Quem sabe da história da Dilma Rousseff, com todas as questões que se coloca, sabe que ali houve um impeachment, entre aspas, sem crime, tanto é que ela manteve os direitos políticos dela, inclusive, para poder disputar, né, o Senado, e hoje vai ficando cada vez mais claro para a classe trabalhadora que aquele impeachment era pela reforma da Previdência, era pela reforma trabalhista, era pela reforma do ensino médio, era pela lei da terceirização sem limite e era para a questão do processo de privatizações que aquela presidenta que tinha sido eleita com um compromisso social não conseguia fazer. Então a agenda, né, capitalista, né, dos rentistas tinha pressa. Tá certo? Então, tudo é possível ser feito para desestabilizar um governo, dado o perfil dos 513 que estão hoje lá dizendo que estão representando a classe trabalhadora e as suas práticas estão demonstrando que não são. Certo, a gente está caminhando aqui para a conclusão do nosso bate-papo. Quero dedicar esses últimos minutos para a gente falar um pouquinho do Sintep, que o senhor já antecipou aqui antes, que acabou de inteirar 60 anos de fundação, né? E o senhor acaba de assumir também o seu terceiro mandato como presidente eleito do Sintep. O que é esse desafio hoje do Sintep? Fala um pouquinho dessa história de 60 anos para a gente. Olha, que bom, né? O nosso sindicato, ele nasceu na resistência, né? Nasceu pela organização de um grupo de professoras primárias, em plena ditadura militar, e nasceu exatamente brigando por uma coisa básica, que é a sobrevivência, que era por questões salariais. Ao longo da história, o Sintep se tornou um sindicato propositivo, como eu disse antes aqui, nós somos precursores aqui de gestão democrática, de hora-atividade, de inclusão de funcionários no plano de carreira. Eu, quando estive como presidente do Sintep, a gente implementou, propôs, né, e encampou aquela política da dobra do poder de compra dos salários, né, que era em 10 anos, a gente conquistou 5, e os outros 5 foram interrompidos na gestão do atual governador Mauro Mendes. Nós conseguimos trazer de volta para a escola pública a hora-atividade para o interino, saímos de um concurso público para 5 mil vagas abertas, atuamos para que a posse ampliasse para 11 mil servidores, depois teve um novo concurso público sendo realizado, isso na gestão que a gente passou ali dentro do Sintep Mato Grosso. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: tivemos muitas conquistas naquele período entre 2013 e 2018. Nós estamos voltando. Aí tem aquela velha frase, né, que diz que um homem não entra 2 vezes no mesmo rio, né? Quando você voltar ali, você já mudou, né? E aquela água, ela já passou. E eu reconheço que nós temos muitos desafios hoje, inclusive o mundo mudou, os meios e os modos de produção estão diferenciados, a gente tem hoje uma comunicação que se dá de uma maneira diferenciada, a gente tem hoje o processo de automação que está bem mais acelerado, a questão da inteligência artificial que está presente, como eu já disse aqui hoje, o perfil da sociedade também está mudado. E o professor Henrique Lopes pode dizer o seguinte: eu também estou mudado, mas eu tenho, né, a predisposição de encampar a luta com a mesma vontade, com o mesmo desejo e na crença de que as coisas não são, elas estão, e por elas estarem, a gente pode agir para mudá-las. Mas essa mudança